Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já, então a gente começa com Sirisara Maharaj. Ele fala: o que quer que possa ser percebido pelo olho, ouvido, a língua, o nariz, a pele, qualquer dos sentidos externos, é apenas cobertura da realidade. Ou seja, nós estamos muito preocupados com a realidade externa. Esse é o problema. O plano objetivo da consciência, o que nós tocamos, o que nós sentimos, cheiramos, vemos, escutamos. E isso nos causa muito problema. Por quê? Porque nós estamos nos devotando à nossa mente. A mente, ela é considerada um dos sentidos também, que capta informações. E é também classificado como a rainha dos sentidos. Por quê? Porque se você domina a sua mente, você domina os sentidos. Então a mente é superior aos sentidos. Mas se nós somos dominados pela mente e os sentidos, então nós estamos à deriva nesse mundo material. Então por isso que nós estamos advogando a meditação. A meditação muito poderosa, essa meditação mântrica, ou seja, quando você cantar. Então nós somos adeptos a esse tipo de prática, o canto. Kirtanyas Dhari. Então você tem que sempre cantar, sempre. Não importa aonde você esteja, não importa a posição que você está situado, não importa se você é um brahmachari, um sannyasi, chefe de família, um renunciante ou chefe de família, o importante é que você deva cantar o santo nome. Você não precisa ter muito conhecimento sobre isso. Claro, precisa conhecer um pouquinho das ofensas, conhecer um pouquinho de Namatattva. Namatattva significa esse conhecimento a respeito do nome. Você tem que saber que o nome, Namachintamani Krishnas, Chitanarasa Vigraha, Purnashula, Purnashula Nityamukta Binatunamana. Ou seja, que o nome ele não é diferente de Krishna, que o nome ele satisfaz todos os seus desejos. Então, quando você canta, como se explica, é uma pedra de toque. Uma pedra de toque é uma pedra mágica que é capaz de satisfazer os seus desejos. Como a lâmpada do gênio. Tem um gênio, ele satisfaz os seus desejos. O santo nome é a mesma coisa. Você canta o santo nome e ele é capaz de satisfazer os seus desejos. Então, por isso que nós, quando cantamos o santo nome, nós temos desejos de conexão com Krishna. Claro, você pode ter desejos materiais, mas isso é diferente. Porque por mais que você satisfaça todos os seus desejos materiais, sempre vai haver espaço para você desejar mais. Nunca você vai estar satisfeito. Essa é a característica do mundo material. É como enxugar gelo. Né? Já viu? Está enxugando gelo? Enxugar o gelo, entende? Enxugar é como um pano que você... o gelo está escorrendo, você está enxugando o gelo. É uma coisa que nunca termina. É isso que eu quero dizer. Você não termina isso. Nunca termina. Sempre tem que acrescentar algo, tem que ter algo mais. Né? Nunca está satisfeito. A gente não entende que realmente a nossa conexão com a matéria forma uma identidade. Isso é o ego, o Ahankara. E imagina, nos seus relacionamentos, você está formando uma identidade também. Você tem a sua identidade, agora você está agregando mais identidade. É como uma coisa karmática. Quando você se relaciona com uma pessoa, você está compartilhando o karma. E a gente vê isso. Os casais, as pessoas que se relacionam, elas começam a ficar
não diria parecidos, mas eles compartilham os mesmos ideais, eles estão juntos, filhos, enfim, a casa, lar. Tudo isso significa um emaranhamento, estão entrelaçando o karma. Então, por exemplo, quando você... Porque primeiro você experimentava muita paixão. Você estava muito animado com o seu parceira. Estava muito animado, muito entusiasmado. Isso é raga. Raga. Raga significa um aspecto da mente, ou seja, uma característica da mente. A mente tem essa característica, ela se apega às coisas, ela gosta tanto, gosta muito, 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 muito. Ela está muito animada. E depois existe o quê? Doesha. Doesha significa a rejeição, não quer mais. Então, por exemplo, se você tem divórcio, você divorcia, você se separa do seu parceiro, parceira. Sei lá. Você já não está mais junto com ele. Mas isso causa um certo rompimento de identidade, concorda? Porque a gente fica... É uma coisa que parece que tiraram uma parte da gente. Né? É isso que a gente... Quando a gente conversa com as pessoas que se separaram, assim, depois de um bom tempo, né, estarem juntos, parece que elas tá faltando algo nelas e elas querem outro relacionamento para preencher algo que... Não é assim? Mas não funciona, ou seja, isso geralmente não funciona. Por quê? Porque ainda tem algo do outro dentro de você. E se tem algo do outro dentro de você, você precisa primeiro resolver isso para depois tentar se relacionar com alguém. É mais ou menos assim, eu estou só mostrando o quê? É que nós estamos conectados com a matéria grosseira e a matéria sutil. A matéria grosseira não é tão problemática, né? Você está lá e as coisas grosseiras, isso é mais fácil você eliminar. Mas as coisas sutis, as coisas que estão lá impregnadas sutilmente dentro da sua existência, isso que é o problema, isso que é problemático. A gente precisa trabalhar no plano da consciência. Por quê? Porque a verdadeira substância, a verdadeira essência está dentro, não fora. Então a gente precisa ir para dentro. Ou seja, é como a casca. Você tem uma fruta e tem a casca. A banana tem uma casca. Você tira a casca da banana e você come a banana. Você precisa tirar isso. A banana ela é descartada. A não ser que você queira fazer farofa de casca de banana. Quem já comeu farofa de casca de banana? Eu comi casca de banana refogada. É muito bom. Casca de banana refogada. Você tem farofa de banana, de casca de banana também. Tem uma receita aí. Então, mas de uma forma geral, você vai comer a banana, você vai comer o que está dentro. E é mais ou menos isso que eu estou dizendo. A gente precisa se importar, se importar com aquilo que... Ou seja, o que importa é aquilo que vai para dentro, né? Importar, importação. Né? Muito interessante o significado das palavras. Importar. Você está colocando dentro. Então, o que você vai colocar dentro de você? Então nós estamos tentando deixar a cobertura de lado e viver dentro, ou seja, o nosso mundo interno ele é muito poderoso e você não pode, ninguém pode tocar no seu mundo interno. Krishna fala isso para Arjuna, fala, olha, você não, no início ali, Arjuna estava, né, aquela Vishada Yoga, essa lamentação de Arjuna no início, vai falar, não quero matar, eu não quero lutar, eu não quero um reino, eu não quero matar os meus oponentes, o meu avô, o meu guru. Então. Mas, na realidade, Cristo que ele fala, a alma não morre, ela não mata. Ela não morre e não mata. Então, já é uma coisa assim que Cristo já está destruindo essas teorias de arte. Então a gente precisa realmente se preocupar muito, 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 muito com o plano interno. O plano externo a gente precisa assim, de algum cuidado do plano externo, senão não vai funcionar bem. Mas pensar mais de forma essencial. Ou seja, viver mais no plano da consciência, que você é uma alma espiritual, que você precisa de conexão espiritual, e essa busca a gente chama yoga. Yoga, você precisa praticar yoga.
A yoga não é somente algumas asanas, torcer o corpo, não é só isso não. É isso também, mas não é isso, só isso. Isso é uma parte da yoga aí, mas nem o controle de respiração. A yoga significa conexão com a suprema personalidade de Deus. Verdadeiro yoga. Quando perguntaram a Swami Maharaj Prabhupada, ei, que tipo de yoga vocês fazem? Como é isso? Ele falou assim, não, a gente não faz yoga, a gente chora para Deus. A gente está chorando para Deus. Essa é a nossa yoga. A gente está chorando. Que você precisa chorar. Como se diz, quem não chora não mama, não é verdade? Isso é o ditado. Então você precisa chorar mesmo. E o canto é um choro. Quando você está cantando, é como se você estivesse chorando. Krishna, olha, está chorando. Porque você está cantando o nome dele e você está pedindo que ele venha até você. E ele já está vindo através do nome. Como eu falei, o nome não é diferente de Krishna. É a mesma coisa. Imagina, toda vez que você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, você está se conectando com Krishna, é com Krishna mesmo, não é com nada mais, não é nada, não é só um mantra místico, não é isso não, você não quer poder, você não quer liberação, você não quer nada disso, você quer essa conexão, você está chorando para estar conectado com Krishna, é mais ou menos isso. Isso é a conexão interna, não é a cobertura. A cobertura, a gente tem muitas maneiras da gente satisfazer esses aspectos externos, mas o aspecto interno deve ser satisfeito de uma maneira muito emblemática, com sinceridade. Né? Jai, Gopala Champi Jai. Bom, agora Indra em Suarga deve ser descrito, partindo de Vraja, pensando em sua condição miserável, desprovido de seus poderes, ele foi para sua casa, mas desejou sua própria destruição. Ele não desejou sua esposa, que não fosse assembleia de devatas. Ouvindo o que havia acontecido, Brihaspati veio e o repreendeu em particular, já que ele era o sacerdote dos devatas. Ele o repreendeu da seguinte forma: ó Indra, por não adorar a Vishnu, você não florescerá, assim como as árvores não podem crescer sem a lua. Não é surpreendente que a intoxicação por orgulho tenha dominado uma pessoa como você, já que é o líder dos devatas e mestre da intoxicação. Mas como você, que bebia néctar, se tornou como uma pessoa morta, você se tornou insano, desistindo da vida por não comer. Os sábios dizem: aquele que amedronta os gentis e toca em corpos mortos não deve ser tocado como uma pessoa que, apesar de tomar banho, permanece intocável. Ó herói, isso aconteceu por causa de sua discrição. Se uma pessoa rejeita o Antaryami, que é o seu apoio, e rejeita o Paramatma, que é a sua proteção, ela é chamada de insano. Indra disse: sem pensar, fiz esse ato. Agora, por favor, me instrua com algo adequado. Brihaspati disse: quando essa irregularidade ocorre, somente Brahma pode retificar a situação. Sua única solução é seguir o conselho dele. Cheio de tristeza, Indra foi respeitosamente até Brahma. E sem hesitar, revelou sua ofensa. Brahma disse: embora você seja o líder dos devatas, você é ignorante. Assim você cometeu uma grande ofensa que só pode ser realizada com grande esforço. Só de ouvir o que você fez tal coisa, os sábios taparão os ouvidos. Tendo a infelicidade de desejar criar o universo, devo instruí-los. Desejando conhecer o poder do Senhor, você demonstrou audácia. Considerando isso um pecado intolerável, venenoso, não sou capaz de purificá-lo de uma grande ofensa. Entretanto, Gautama e outros disseram: deve-se fazer cócegas nas vacas, alimentá-las e circumbulá-las. Se você sempre agradar as vacas, Krishna ficará satisfeito. Ansioso por obter o perdão de Krishna, que tem grande afeição por vacas, você deve servir a mãe das vacas, Surabhi.
se não o fizer, elas ficarão do lado dos demônios. Com medo dos demônios, Indra foi ao palácio de Surabi e agradou-a repetidamente. Embora ela tenha ficado perturbada quando ele explicou sua ofensa, ele retornou a Brahma com Surabi. Brahma disse: ó Surabi, vá até Krishna para remover o medo de Indra. Remova o significado ruim do nome de Indra, que é chamado de ter uma conduta, uma má conduta na Assembleia dos Eruditos. Torne Goloka visível no mundo material com sua riqueza de vacas, o que faz Vaikunta parecer limitado. Krishna alcançará essa posição de rei de Goloka se você o banhar e o servir. O 11º dia lunar, Surabi veio para Vrindavana, na terra como Indra, e esperou por uma oportunidade. De longe, Surabi falou com Indra. Isso não é uma nuvem, mas Govardhana. Isso não é parte de Govardhana, mas Krishna. Isso não é um relâmpago, mas seu tecido com movimento. Não é o estrondo das nuvens, mas sua brincadeira. Vejo que Garuda está voando bem acima de nós, desejando o abrigo da nuvem cheia de relâmpagos, que está sentada à sombra de Govardhana. Ele está sentado com um pano branco estendido sobre as pedras preciosas de Govardhana. Sua mão esquerda está sobre os pés de lótus, apoiado em uma só coxa esquerda, e a mão direita segura a mais bela flauta. Mais bela flauta. Com um olhar sorridente, parece que ele derrama misericórdia. Ele está disposto a nos encontrar e mandou seus amigos embora para fazer recados. É certo que Balarama não veio hoje. Vá até ele com o coração aflito. Quando ninguém estiver lá, ofereça seus respeitos e agrade. A pessoa de poder superior, a quem a ofensa foi cometida e quem pode remover a ofensa, raramente vê o infrator miserável. Se alguém oferecer seus respeitos à pessoa ofendida, em um local privado, seu estado miserável invocará misericórdia até mesmo de uma pessoa comum, para não falar de uma pessoa elevada. Entrarei em contato mais tarde para fazer uma solicitação especial. Seguindo as instruções de Surabi, Indra se aproximou de Krishna em particular e caiu aos seus pés. Aí no final a gente fala Samaveda Bhaktavrinda. Né? Aí você fala todas as glórias de vossos amigos. Então, na verdade, é isso. Quando a gente fala Samaveda Bhaktavrinda, significa você dar uma glorificação a todas essas pessoas que estão ali no Arati. Todas as pessoas que estão juntas praticando o Nama Sankirtana. Então, Sam, Sa, Sama, Sam. Bom, significa juntos. Então, por isso a gente fala Sankirtana. Você está todo mundo junto glorificando. Kirtana significa glorificar. Então está todo mundo junto glorificando. Então é essa união. A união faz a força, não somente o açúcar. Piadinha. Velha, mas sempre funciona. Ou seja, a união realmente é isso. Quando você se une, você ganha força. Por quê? Porque você ganha entusiasmo. Porque a nossa fraqueza está no desânimo, não é verdade?
Quando a gente se desanima, a gente fica fraco, a gente fica vulnerável. Ah, não, mas por que eu vou acordar tão cedo? Imagina antes das 4 horas eu acordar. 4 horas da manhã, acordar às 4 da manhã. Imagina, você acorda não, imagina, o galo tá cantando essa hora e você acorda para cantar Hare Krishna. O galo ele canta essa hora, mais ou menos, não sei. O galo, sei lá que hora que ele canta, não sei. Parece que ele canta várias horas da noite, na verdade. Mas essa hora é a hora que ele começa a cantar, já é a hora para você estar lá. Para quê? Para você realmente glorificar a Deus. Então, quando a gente, no final, você fala São a vida Bhaktavrinda, ou seja, mas todas as glórias aos devotos que estão reunidos, aos devotos que realmente colocaram a sua energia nesse momento do dia, que é o momento mais importante, Mangalarati. Ou seja, é o momento mais importante. Imagina esse momento é um momento assim, crucial. Por quê? Krishna estava dormindo. Não fala pra ninguém que tá dormindo com Radha. Esse paraquerassa, ou seja, eles são amantes. Eles se encontram à noite, estão dormindo juntos. Tiveram uma noite romântica e agora eles estão dormindo. E agora o Arati é para quê? Para despertar Krishna. Irada para cada um vai para sua casa, que ninguém vai descobrir isso. Isso é como um teatro, é um drama. É o drama divino. E aí Vrindadevi vem com seus papagaios, com sua macaquinha ali para ela está preocupada em despertar Krishna. E esse é o momento que a gente está preocupado em estar ali. Então imagina os chakas, os amiguinhos de Krishna, eles estão ligados na coisa também. Você acha que eles... mas você pensa assim, não, eles são eles estão em Chakarasa, eles não participam desse Madhura Rasa, desse relacionamento amoroso com Krishna. Eles não estão ali junto, nada. Não estão, né? Se você pensa lá, é Krishna com Radha, com as outras gopis, na floresta, a lua cheia, imagina toda essa atmosfera, né? Primavera. Não é que Krishna está morrendo cheio de casaco lá, frio. Você não vê essas fotos, essas imagens. Mas você pensa bem, na Índia faz frio. Sempre fez frio na Índia. Uma época do ano lá em Vrindavan é frio, chega a 0 grau. 0 grau, eu já peguei 0 grau lá. É um frio assim que o sol nunca aparece. Sim, é só você acorda aquela neblina, e a neblina o dia inteiro, o dia inteiro, o dia. Quando vai dar 5 e meia da tarde, assim, 5 horas, o sol aparece um pouquinho assim, depois ele, pum. Você não tem sol, é uma coisa assim, super estranha. Mas quando Krishna estava ali, você acha que era assim? Não, não era. Não era, tudo muda, tudo modifica com Krishna. Então tá Krishna dançando lá, ele tá dançando com as golpes e tá lá com Radha, aquela coisa toda. Imagina. Ele tá... essa atmosfera é uma atmosfera muito incrível, a atmosfera do amor romântico. Imagina. Uma vez, eu lembro, né? O pessoal perguntava, por que Krishna é azul? E aí eu escutei um devoto falar assim, não, essa é a única resposta que a gente não tem. Que Krishna é azul. E eu pensava, ele é azul porque ele quer ser azul, na verdade. Mas depois aí lendo, né, bom, Tripurari Maharaj, eu lembro uma vez que na aula ele falou, essa é a cor, o azul é a cor romântica. Na estética védica, o azul é uma coisa romântica. O azul é romântico. Imagina o azul. Você vê, e é difícil você ver azul, né? Onde você vê azul aqui? Assim, não, tirando o céu. Hã? Não, aqui em Vrindavan, aqui não tem mar. Vamos supor que o céu está encoberto. Aí, onde você vai ver azul aqui? Só na imagem de Krishna lá em cima da cabeça. Pavão, gente! O pavão é azul. E a coisa mais linda do mundo é o pavão, não é verdade? Vocês esqueceram do pavão. Porque você vê lá, coitadinha das galinhas, né? Se a gente está vendo o pavão perto de uma galinha, meu Deus. Assim, com todo respeito às nossas galinhas amadas. Né? O pavão dá de 10 na galinha. Uma coisa assim, você olha o pavão, assim, aquela coisa azul, não é verdade?
E é isso e eu não sei, assim, claro, uma flor azul, né? Tem flores azuis, né? Borboleta azul, borboleta azul. E você vê que tem uma época que tá cheia de borboletas azuis, né? Acho que é na primavera. Uma parte ali, você tá na floresta, ali, você tem um momento ali que é cheio de... É uma coisa incrível, né? Assim, porque tudo é verde, né? Assim, tudo é verde, um pouquinho de terra, tudo, mas o azul é uma coisa assim. Então o azul é o quê? O azul é a cor romântica, uma coisa que... Esse romantismo. Então quando você está lá no Ararat, você está pensando o quê? Você vai ali e imagina, você participou disso de certa maneira, desse amor apaixonado de Krishna Irada. Porque o Mangalara tinha um momento assim que está acabando esse encontro deles, e eles têm que voltar para casa. Ninguém pode descobrir. E aí o que eu dizia dos chakras, ou seja, dos amiguinhos, o que acontece? Você acha que eles não estão... Eles estão participando ou não estão participando disso, gente? Porque assim, você já viu Subhashaka, você já viu Balarama na dança da raça com Krishna, as golpes, você já viu isso? Quem já viu? Ninguém viu, não pode. Imagina, Krishna com as suas namoradas e aparece o irmão dele, o irmão mais velho, pelo amor de Deus. Atrapalha tudo. E se aparecem os amigos dele também, nada a ver. A gente é amigo, mas na hora do romance, do love, não, deixamos de lado. Não é verdade? Então não vamos misturar as coisas. Então não estão. Mas será que eles não estão participando? Essa é a minha pergunta. Então não estão participando. Então, aí tem dois tipos, né, de chakras. Tem chakras, uns amiguinhos de Krishna, que eles vão dormir quando Krishna. Assim, chega uma hora lá, imagina, está na hora de dormir, por exemplo, o sol baixou, aí não tem celular, não tem internet, não tem nada disso, não tem nada. Em Goloka Vrindavan, não tem nada disso. Aí começa o quê? Aí eles começam a anoitecer, então a mãe Yashoda vai lá, conta umas histórias para Krishna, não é verdade? Ela conta a história de Nishinradeva para Krishna, e Krishna vai dormir, e ela acha que Krishna vai dormir mesmo, né? Só que Krishna não vai dormir. Quando ele vê que a mãe Yashoda já dormiu, ele acorda, pula a janela e vai embora para se encontrar com as suas namoradas, imagina. Incrível, né? E aí ele vai encontrar com as suas namoradas, né? Mas ninguém desconfia, Bom, o pessoal desconfia, mas ninguém sabe. E os amiguinhos de Krishna vão dormir. Os que vão dormir mesmo sonham com Krishna. Irada. Eles sonham o que está acontecendo lá o que está acontecendo lá na dança da raça, eles estão sonhando. E tem outros que não, tem outros que vão junto com Krishna. Os Priyanarmachakras. Priyanarmachakras significa o quê? Que eles têm chakarasa, não é isso? Eles têm uma amizade com Krishna, mas eles também têm um pouco de amor. Então é uma mistura. É como se, por exemplo, você misturar o iogurte com mel. Já misturaram? Né? É bom, né? É bom. Você pega o iogurte, mistura com mel, é uma mistura legal, né? É mais ou menos isso. Então é quando você mistura um pouco de chakarasa com madura raça, né? Tipo assim. E isso ficou uma coisa muito boa, muito atrativa. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. E, claro, a gente pode experimentar isso também. Essa é a nossa proposta de yoga. Você tem um relacionamento com Deus, né? Não esse relacionamento assim que Deus está lá e vai te castigar, e olha lá, um raio vai cair na sua cabeça porque você cometeu um pecado e estão anotando. Não, não é isso não. A gente tem um relacionamento com Deus de uma maneira, sem medo. Você não tem que ter medo de Deus. Claro, existe também um relacionamento com Deus pelo medo, não é verdade? As pessoas fazem pelo medo. Mas esse não é o mais elevado. O mais elevado é isso que eu estou falando. Você se relaciona com Deus por amor ou por amizade. Incrível, né? E outros tipos de devotos, né, que estão em Chakarasa, eles estão o quê? Eles estão se relacionando com Deus, ou seja, com Krishna, e eles foram com Krishna, o Priyanarmachakra, eles foram com Krishna, só que eles não vão entrar, eles ficam de fora. Porque eles ajudam Krishna a chegar lá, e depois, quando Krishna retorna, eles também vão ajudar. E só que eles também estão vendo tudo que está acontecendo lá, mais ou menos, eles sabem tudo que está acontecendo lá.
Então, quando a gente fala Samaveda Bhaktavrinda é mais ou menos isso. É como se você estivesse participando disso tudo, entende? Então, por isso a gente está glorificando vocês, né? Nós estamos glorificando todo mundo que está naquele momento ali tão especial, que é um momento assim que você... que é o momento do dia, todo dia acontece isso, imagina, todo dia acontece isso. Então, todo dia você tem que estar lá. Ou você está ao vivo ou você está online. Você tem que estar lá. Você tem que estar ali como conectado nessa emoção. Por isso que a gente canta, a gente... É um processo. O Pujari acorda um pouco antes, ele oferece doces para Krishna, sei lá o que ele oferece, ele canta mantra, ele desperta Krishna. E ele está assim preocupado. Tá aí preparando Krishna. Krishna acorda e Krishna está preparando para fazer o show. Né? Que é um show. Quando abre a cortina, é um show. Pareceu o Gora Gadado, uau! Aí todo mundo, uau! Aí todo mundo cantando, todo mundo feliz. Isso é o show. Isso é o nosso show. Então, todo dia a gente está participando de um show. Imagina você tem um show todo dia. Como se se a Madonna viesse aqui e fizesse um show todo dia para você. Sei lá, Madonna, não sei mais quem. Eles estão fazendo um show para você. É mais ou menos isso. Claro que se viesse a Madonna aqui, estaria, né, lotado, né? Mas como é a Madonna? Como é Krishna, né? Como é Gora Gadara, como é Deus ali, Krishna, Radha Krishna ali. Então não tem muita gente participando. Né? Porque na realidade, a verdade, ela geralmente ela tá com as minorias. Isso é como um fato. A maioria geralmente não consegue experimentar a essência das coisas. Tem exceções, mas geralmente é assim. Então, e quando você está ali e a gente fala Samaveda Bhaktavrinda, a gente está glorificando muito vocês. Está todo mundo junto ali, nesse momento tão especial. Bom, estamos aqui, agora com o Espaço da Bhakti, Pramod, por Goshamaraj Kijai. Ele está falando aqui, de quê? Deixa eu ver o que é. Tá falando do mestre espiritual, né? Então ele está falando das características do mestre espiritual. Né? Ele está falando que ele olha com bondade para todas as entidades vivas. Ou seja, então é essa característica do guru. O guru ele desenvolve um olhar bondoso. O que é a bondade? Ela está uma certa inocência. Isso é bondade, né? E quando você coloca muito malícia nas coisas, você perde a bondade, correto? Porque se você começa a desconfiar muito das coisas, você começa a ser uma pessoa desconfiada. Assim. Uma pessoa desconfiada pode ser que ela evite muitos problemas na vida, eu acho. Mas também ela não vai receber muita misericórdia, porque ela desconfia de tudo. Então, por exemplo, quando a gente pensa no guru, ele está confiando em você. Ele está aceitando você. Essa é a característica do guru. Ele aceita alguém que ele não conhece tão bem. Então ele está acreditando em você. Ele está te dando oportunidade. Claro que se diz também que você vai estar com o guru, não é verdade? Algum tempo, e por um tempo você vai, o Haribhaktas vai falar, que você vai ficar lá, sei lá, 1 ano com o guru, e ele vai analisar você primeiro, antes de aceitá-lo, né? E dependendo da sua posição no contexto do Varnashram, se você se você é um Brahmana, é 1 ano só, se você é um Kshatriya, são 2 anos, se você é um Vaishya, são 3, se é um Shudra, são 4, mas, enfim, ele vai te analisar um pouquinho dentro desse contexto, mas só que esse contexto já não existe mais Varnashram, não existe. Para que o Varnashram possa existir, esse sistema sócio-religioso, né, hindu, o que precisa, gente? Qual o aspecto que é necessário no Varnashram que a gente não vai conseguir na nossa sociedade hoje? O rei. O rei sado. Tem que ser rei e tem que ser santo. Imagina, você não vai ter isso nunca. Então a gente não vai achar que, sei lá,
que agora você vai aparecer um rei, e esse rei, agora o sistema vai ser a monarquia, sei lá, e que esse rei ele está praticando vida espiritual, preocupando com o benefício espiritual de todas as pessoas, imagina. Então a gente não vai acreditar nisso, né? Não tem como. Mas, de uma certa maneira, então, como hoje não tem o contexto do Varnashram, a gente entende o quê? É que o guru ele tem que ser mais misericordioso. O olhar bondoso dele tem que ser expandido. Ele tem que ver bondade em todo mundo, ou seja, ele vê potencial de bondade. Então, por exemplo, quando o guru inicia discípulos, ele está o quê? Arriscando. É um risco. Ele não sabe o que vai acontecer. Ou seja, uma conexão que ele está tendo, imagina, claro, você vai falar assim, não, mas tem gurus aí que eles já estão em Bava, já estão lá não sei aonde, tudo bem. Mas, mesmo assim, ele tem um lado relativo do discípulo que causa problema para o guru, não é verdade? Aí o guru chega lá, nossa, ele fez isso, ai meu Deus, o cara vai lá e reclama do guru, coisas assim, o guru imagina, ele está lá meditando em Radha, em Krishna, sei lá o quê, e de repente vem você com seus problemas, assim, ai. Não, eu digo assim, mas é o dever do guru também. Porque a gente está no mundo, então e os discípulos estão no mundo. Então, por exemplo, o guru está ali de repente e ele tem que resolver problemas assim. E imagina, quanto mais discípulos ele tiver, mais problemas ele vai ter. Então, um discípulo, um problema. 2 discípulos, 2 problemas. 3 discípulos, 300 discípulos, 300 problemas para resolver. Não é verdade? Por quê? Porque ele tem que lidar com a mente dos discípulos, ele tem que... são coisas que faz parte do guru. Ou seja, cuidar de problemas, assim, de problemas iniciais. Não é verdade? Porque, por exemplo, os discípulos estão querendo sair da matéria, né? Porque estão aí... então, eles precisam do auxílio do guru, e o guru tem que entender que eles estão contaminados com a matéria ainda. Você não tem como você falar assim, não, agora a gente vai tratar de temas, eu só vou tratar de tópicos espirituais. Só perguntem para mim sobre Sambandha Guiana, sobre Prayodhana Tattva, sobre Abhideya Tattva. Eu não vou responder mais nenhuma pergunta. Não tem como. Por quê? Porque o discípulo, o guru, ele tem que... ele é bondoso. Por isso que fala, o olhar bondoso do guru. Não é que o guru tem um olhar assim, não. Não me venham com esses probleminhas. Não quero saber com quem você vai se associar. Não quero saber com quem para onde você vai viajar. Não quero saber que negócio você vai fazer. Não, o guru está ali também. E aí você vê, Sanatana Goswami, a gente viu ontem, eu falei ontem, né? Sanatana Goswami, ele estava lá resolvendo problemas das pessoas também. As pessoas tinham problemas, Sanatana Goswami era uma pessoa muito inteligente, materialmente falando, muito inteligente, tinha sido ministro de um governo, era a pessoa assim, mais importante de um governo, imagina. E largou tudo para ser um mendicante, assim, um babagi, uma coisa assim, um renunciante. Mas ele estava lá, quando as pessoas vinham com problemas assim, materiais, Sanatana Goswami estava resolvendo também os problemas dessas pessoas. Então, imagina, o guru ele tem esse olhar bondoso, ele tá sendo um olhar muito otimista. Quando ele vê o discípulo, ele tem muito otimismo. Nossa, ele vai conseguir o Prema Bhakti. Por isso eu vou iniciar ele. Que ele vai lá para Goloka Vrindavana. Ai, que legal. Vem cá, você vai em Goloka Vrindavana. Toma o Mahamantra, toma a sua japinha, o seu nome espiritual é tal, Krishna Das, você vai para Goloka Vrindavana. Só que não é tão fácil assim. Ou seja, vai ter muito problema aí. Você pode ter... Não... que a gente mas esse olhar bondoso do guru é um olhar que realmente cativa a
a nossa conexão com ele, ou seja, isso dá... Porque, por exemplo, ele está acreditando em você. Está acreditando. Acreditando que você realmente é essa pessoa especial. Imagina, acreditando que você realmente vai deixar de ser invejoso, invejosa, você vai deixar de ser do churioso, churiosa, e você vai realmente estar se conectando com Krishna 100%. Você vai pensar em crer. O Guru ele acredita nisso. Ele acredita que todo mundo vai ser devoto puro. Porque, na realidade, o Guru ele tem uma característica, o Tama aí. Ainda que ele não seja um Tama. Ele tem uma característica, o Tama. Claro que o Guru, o Tama significa superior. Não é isso? E ele está trabalhando uma forma Madhyama. Madhyama significa no meio, não é verdade? Ou seja, por quê? Porque ele precisa ver os defeitos, né? Porque também mas ele vê os defeitos, mas ele não perde esse olhar o Tama. Porque no olhar o Tama, o devoto Tama, ele nem quer pregar. Ele fala pregar para todo mundo. Você vem aqui, não, você me inicia, vem cá, fala de... Para quê? Você já tá lá. Eu tô vendo Cristo em você. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Shunitya Swapa Keta Pandita Samadarshinaha. Eu vejo, com a mesma visão, eu só vejo Krishna em todo mundo, imagina, isso mas se ele falar isso, para quem ele vai ajudar quem? Você chega lá, nossa, você tá aí lotado de sujeira, lotado dessa doença aí que é a vida, a ignorância, você tá aí, já tá quase em coma. Você já tá quase em coma, tá colapsando com tanta ignorância. Por quê? Porque você desconhece quem é você. E aí o Guru fala assim, não, você já está com Cristo, meu filho. Eu estou vendo Cristo aí no seu coração. Porque o verso fala, né? Ele vê Cristo no coração do cachorro. Imagina, você abre a porta, vê o Duque assim com... Aí você fala, é Krishna. Olha que bonitinho tocando flauta. Olha lá. É como se tivesse o Duque tocando flauta lá. Você vê? E o Duque né? Não é bem assim, né? Ou seja, a gente... Então, o Guru, ele não está nessa... Ele tem uma plataforma, o Tama é uma plataforma de bondade, realmente de acreditar que você vai, mas ele também tem essa plataforma que ele está olhando de uma forma realista. Nossa, ele vai, só que ele precisa melhorar, ele precisa trabalhar. Ele precisa... ele ainda não está, ele vai ser, mas ele precisa agora melhorar muito. Então o Guru ele é como um doutor aí, está vendo, diagnosticando, né? Você chega lá, ele faz o diagnóstico. Você, vamos cuidar de você. Entende? Então esse olhar bondoso do Guru. O Guru ele tem esse olhar de muita bondade com todas as entidades vivas. E ele está querendo o bem de todo mundo. Seja, é um benfeitor. O Guru é como um aspecto magnânimo de Krishna nesse mundo material. Por isso a gente glorifica ao nosso Guru, porque realmente ele está olhando, né, com muita bondade para a nossa vida. Passa Bhakti Buda Buda. Ele está falando do canto do santo nome, né? Para variar. Passa Bhakti Buda Buda Maharaj fala, canta Mahamantra, né? Concentrado, meditando irada. É sempre assim, né? Você pode ler, se você pegar o final assim dos posts assim que eles colocam, ele vai falar no final. Canta Mahamantra, pensando em Radha Krishna, não sei o que, sem ofensa. Mas por quê? Porque isso é essência. E isso é também o que nos inspira, não é verdade? Porque você escuta uma aula dele, ele está falando alguma coisa, e de repente ele vai levar você para o plano da humildade, o plano da rendição, o plano da tolerância, e tudo vai se resolver com o Mahamantra Hare Krishna.
É fácil. É fácil. Na verdade, é essa a essência de tudo. Claro que ele fala muitas coisas, estou falando só assim, mas ele fala muitas coisas, muitos assuntos, ele tem muito conhecimento, mas a essência do que ele quer mostrar é isso, que você precisa cantar o santo nome, que você precisa cultivar a humildade, cultivar a tolerância e montar o palco. O palco tem que ser montado na rendição. Imagina. Porque o palco nosso agora, nessa vida material, ele está sendo montado na hipocrisia. Né? Que a gente é meio hipócrita, mas essa é a verdade. Né? A gente é muito hipócrita. Porque realmente a gente está tentando tampar o sol com a peneira, como se diz. Você tem o sol, você não vai tampar o sol com a peneira, não tem jeito. Então a gente está sendo hipócrita, porque nós somos violentos, nós somos... não, a gente não é violento. Não, claro que a gente é violento. Se a gente não é violento, a gente não sobrevive praticamente. Diva divasya divanam. Ou seja, é mais ou menos isso, né? A Arashtani Sarashtani, Padani Chatushpadam, Faguni Matra, que é? Divo divasya divanam. Então você está o quê? Você está aí... você vê, entre os animais, a gente vê isso. Né? A gente vê isso. Você tá lá, nossa, que linda a floresta, que maravilhosa a cachoeira, que linda, muito legal. De repente, a cobra vem, engole o sapo. É uma coisa assim. Aí você fala, coitadinho do sapo, pobre sapo. Tava lá onde o sapo, mas antes ele tava comendo um mosquito, né? O sapo lá pegando um mosquitinho. Aí você fala, mas o mosquito merece, ele merece. Esse mosquito merece, porque o cara me perturba, me pica, me acorda à noite, mas o sapinho tá lá, de repente a cobra, pum, nossa, aí de repente vê um gavião, pum, cobra, de repente vê um caçador, pum, mata o gavião, isso é diva de vaso, diva não, e aí você fala, mas isso acontece com a gente, Você está lá trabalhando, você está lá, né? E de repente você quer superar o outro, e você tem que, né? Esse sistema, o sistema capitalista, né? Que parece que é o único que deu certo, né? Por enquanto. É o sistema que permite você viajar, né? Que permite você ter permite ter vitrines, né? Uma coisa assim. Você pode comprar coisa, enfim. Mas aí tem que ter a competição. Na verdade, você tem que ser melhor do que o outro. É uma coisa, é muito competitivo. E quanto mais você compete, mais resultado você tem. Não é não? Porque, por exemplo, você pensa assim, não, vamos fazer tudo junto. O sistema socialista é mais uma utopia de tudo igual. Vamos fazer tudo, e a ideia parece muito boa. Né? Que todo mundo vai ter a mesma coisa, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, mas se na prática não funciona. Você vê que não funciona assim. Acaba que todo mundo fica pobre, sei lá, é uma coisa muito estranha. Mas assim, porque é difícil mesmo, não é fácil você colocar coisas na... Então o sistema assim, socialista ele acaba sendo mais como uma religião, né? Mais ou menos isso. Como um tipo de religião. Você acredita nisso e tomara que... E o capitalismo é como cada um querendo matar o outro. Assim, para ver quem chega lá primeiro. Ou seja, o mais forte vai vencer. Isso é uma coisa assim. Mas só que o final, isso não tem nenhuma lógica. Quando a gente pensa em termos assim da essência mesmo da coisa, a gente vai entender o quê? Que isso não vai funcionar nunca. Nunca. Nem sistema socialista, nem capitalista, nem nada vai funcionar. Por quê? Porque esse mundo ele está feito para não funcionar mesmo. Porque se funcionasse, todo mundo queria ficar. Então, como ele não funciona, você já tenta sair dele. Você fala, não, eu não quero uma conexão eterna com isso. Né? Então, quando a gente entende o quê? A gente entende o quê? Que é o santo nome mesmo, é você cantar o santo nome. E aí a gente estava falando do palco, né, do palco da rendição, porque
Agora a gente está fazendo esse palco da hipocrisia. Isso que eu estava falando, eu me perdi um pouquinho aqui. Mas o palco da hipocrisia é você achar que, sei lá, que tudo vai ser bom, que tudo vai dar certo e que você não está fazendo nada de ruim para ninguém, sei lá, uma coisa assim. Esse é o palco da hipocrisia, onde nós estamos vestindo certos papéis, a gente está atuando, né? É um teatro, realmente, que a gente está fazendo isso aqui. Agora, já na vida espiritual, ou seja, o que o Gurudeva está falando é que você precisa estar situado no plano da rendição. E esse plano da rendição é que vai fazer você praticar a vida espiritual de uma maneira pura. Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjanam Ratisha Vishvasu Gopitrit Varanantata Atmanikshepa Karparne Shadvidasharana Sharanagati. Ou seja, são os 6 princípios da rendição. Você precisa aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Você precisa entender que Krishna vai te proteger, que ele vai te manter, e esse é o aspecto central. Você precisa atuar com humildade e se render, entregar tudo. Imagina, não é fácil, mas são princípios que você vai, nos quais você vai praticar sem conduta ofensiva. Você não vai ofender. Imagina, eu gosto muito desse passatempo, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele foi instalar uma deidade e Sridhar Maharaj foi junto. Era um festival, uma coisa assim. E um novo templo, uma nova deidade, foram instalar a deidade. E na realidade, o Acharya, ou seja, o Guru Acharya, ele tem um papel. Às vezes ele não precisa participar de ele não participa de todas os procedimentos para a instalação da deidade, mas sempre eles vão chegar sei lá, oferecer, ele vai contar um mantra, fazer alguma coisa para que os procedimentos possam funcionar. E no final ele tem que colocar uma folhinha de tulasi no pé da deidade, uma coisa assim, na deidade. E acabou que a César Maharaj estava lá, e eu não sei, acho que era um espaço da Bhakti Pramod que o Goswami Maharaj estava fazendo a cerimônia, se não me engano. E César Maharaj pegou a folhinha de tula, se colocou. Ele colocou. E aí, o Prabhupada não falou nada e a deidade foi instalada, de boa. Depois ele ficou pensando nisso, ele falou, nossa, eu acho que eu cometi uma ofensa, porque quem tinha que colocar essa folhinha é Gurudeva, Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas eu coloquei, então eu acho que eu fui ofensivo. Ele estava pensando assim. E ele escreveu uma carta para Prabhupada Bhaktisiddhanta, explicando a situação, pedindo desculpa, enfim. A Prabhupada Bhaktisiddhanta depois respondeu a carta, né, falando, olha, uma pessoa rendida nunca comete ofensa. Então isso a gente vê que é uma coisa incrível, né? Se você canta livre de ofensa, ou seja, para você evitar a sua conduta ofensiva, né? Se libertando, né, gradualmente dessa inclinação para as coisas materiais e deixar de lado esse pratista, esse reconhecimento, na verdade, esses desejos mundanos, né? Então, na realidade, isso só vai acontecer se você estiver situado no plano da rendição. Então, é isso que ele está explicando. Que o plano da rendição é o plano que te protege, é o plano que vai marcar a sua base no mundo espiritual. Então, sem rendição, você não vai conseguir alcançar a devoção. Vou repetir aqui, porque não está gravando, só para o pessoal não perder o áudio. Então, o Bhaktivinoda Thakur está falando, por natureza, o coração de uma grande personalidade é suave como uma flor e tão duro como um raio. Então, essa é a característica de um Vaishnava. Ele é duro como um raio. Imagina, não tem nada mais duro que um raio. O raio, se você pensa assim em dureza, você pensa na pedra, não é verdade?
pedra, a pedra, mas o raio destrói a pedra, os raios partem as pedras. Imagina quando Indra, né, atacou Vrindavan, né, com todo o seu orgulho, ele tacava os raios, né, jogava os raios na colina de Govardhana, assim, ele queria destruir, né? Imagina, Indra foi muito malicioso, assim, muito invejoso, cometeu uma grande ofensa, né, em relação a Krishna. Mas o fato é isso, é que não existe nada mais duro que o raio, não existe nada mais suave do que a flor. Então o Vaishnava ele tem essa característica. Por exemplo, Prabhupada era duríssimo como um raio, duríssimo. O seu comportamento era o comportamento assim, de uma pessoa assim, muito dura, assim, no sentido que ele era muito... ele tinha feito ele tinha declarado guerra totalitária contra a Maya, contra todos os conceitos de Maya, imagina? Ele declarou guerra contra a Maya. Assim, então ele não deixava nada escapar. Era muito duro, severo. Mas ao mesmo tempo era muito suave. Então a gente vê assim, muitas situações onde o próprio Bhaktisiddhanta ele atua com dureza, ele é forte em algumas circunstâncias. Muito forte. Em outras ele é muito suave. Por exemplo, quando ele via, né, os devotos, né? Às vezes ele via os devotos comerem de uma maneira muito simples, e comer de maneira simples na Índia significa comer sem arroz. Que quando você come sem arroz, aí alguma coisa aconteceu. Tá faltando dinheiro. Porque o arroz é tudo, né? Ou seja, até me lembro uma vez, tinha um festival, era um festival lá, enfim. E de repente, aí me chamaram para comer, porque, bom, sou sannyasi, preciso comer, não fazer uma comida especial para você, Maharaj, uma coisa assim. Aí eu tava, na verdade, eu tinha sentado para comer, e quando eu sentei para comer, e aí eu vi que tinha macarrão. Falei, nossa, macarrão. Né? Você vai, né? Na Índia, né? Comer macarrão é uma coisa, né? Aí eu sentei para comer e era já vinha macarrão. Falei, nossa, que legal. Depois os devotos me tiraram. Falei, não, você não pode comer essa comida. Não, aqui é festival, você tem que comer uma comida um pouco mais diferente, então vamos lá. Aí eu fui. Aí cheguei lá, eu não fui contra gosto, não queria ir, mas fui, me levaram. Aí cheguei, aí começaram a servir arroz. Só que assim, era festival, então tinha vários tipos de arroz. Era arroz amarelo, arroz doce, arroz com passas, arroz com não sei o que, arroz que... Eu falei, ai, meu Deus do céu. Não, tinha outras coisinhas também, mas tinha 6 tipos de arroz. Arroz frito, arroz não sei o que. Eu falei, caramba. Então quando o Prabhupada ele via, né, os devotos aí comendo vegetais sem arroz, ele ficava, o que aconteceu? Aí ele falava, aí os devotos falavam, não, o que aconteceu foi que a gente está fazendo austeridade, Prabhupada. Aí ele ficava, olhava assim, Aí ele ia lá na despensa, abria a despensa, via que não tinha arroz. Aí ele começava a chorar, assim, os olhos deles enchiam de lágrimas, por quê? Porque os devotos não estavam comendo arroz. Então ele ia lá e ele arrumava um jeito, assim, sei lá, de que o arroz pudesse retornar à vida dos devotos. Então, na realidade, esse sentimento muito humanizado, né, do guru, como se fala, como eu estava falando antes, esse olhar bondoso do guru. Olhar bondoso é esse olhar esperançoso, esse olhar como uma flor, né? Ou seja, a flor ela transmite uma certa esperança, e a flor também transmite uma doçura muito, muito incrível, né? É uma flor, e por isso a gente oferece flor para Krishna, flores para Krishna, muitas flores para Krishna, porque é oferecer flores, imagina uma coisa assim. É uma coisa incrível você, sei lá, quando você vê lá, por exemplo, Bhishma, né, o Devavrata, né, ele estava lá e ele fez um voto, ele era um príncipe, assim, que podia ter ter muitas esposas, desfrutar muito do mundo material, mas por uma circunstância lá, ele fez um voto de ser brahmachari o resto da vida para ajudar o pai dele, assim, ele queria favorecer o pai dele.
E nesse momento, aí ele falou, faça um voto de ser brahmachari o resto da minha vida, uma coisa assim. Aí nesse momento, choveram, os semideus jogaram flores sobre ele, assim, flores. Imagina, os semideus estão lá em cima e jogam flores. Assim. Flor é uma coisa assim, muito incrível. Então, quando fala o coração suave como uma flor, isso é para realmente mostrar que o Vaishnava, apesar dele ser muito duro, como o Prabhupada, né, que fazia, sei lá, cantando por 10 anos, mais ou menos, cantando 192 votos de japa, comendo um pouquinho de... Imagina, ele cantava e cantava muito, e comia um pouquinho só de comida lá no chão, tudo austero, tudo duro, e pegava um Mayavadi, os Mayavadis não conseguiam cruzar com ele. Estavam na rua, quando viam um Prabhupada, assim, quando o Mayavadas, o Sarrádias, pessoas que tinham uma apa Siddhanta, que não tinham um Siddhanta no local, assim, uma conclusão filosófica no local correto, eles iam para Prabhupada, eles fugiam, saíam correndo. Eles tinham medo de Prabhupada, porque ele era muito duro. Assim, no sentido que só dele olhar para você já está... mas, ao mesmo tempo, essa suavidade que derretia o coração de todo mundo. Então, vamos lá. A gente está nesse... Estou contando um passatempo com o Prabhupada Siddhanta, 1935, né? Só para a gente relembrar, que faz tempo que a gente não... Algumas mulheres, né, moças, aproximadas para o Prabhupada Siddhanta e ofereceram reverências e começaram a oferecer flores aos seus pés de lótus, né? E aí o Prabhupada Siddhanta começou a se colocar para baixo, falar, eu sou indigno de tudo isso, né? Enfim. E por isso... Tá, e apesar de eu ser indigno, né, então a pergunta que ele está falando, então por que eu estou num local tão digno? Que ele estava sentado numa Vyasasana, né, algo assim. Então ele fala, né, eu lembro das palavras do meu Gurudeva, né? Porque na realidade é isso, ou seja, o contexto que é essa história é que elas queriam tocar nos pés de Prabhupada, queriam oferecer flores para ele, né? E ele se sentia, ele falou assim, não, eu sou indigno, eu sou pior que um verme no excremento. Essa é a humildade do Vaishnava. Ou seja, pior que um verme no excremento. Um verme no excremento, por que eles falam isso? Porque um verme no excremento é a pior coisa que tem. Você olha assim, você vê lá um excremento, o verme lá, mas ele fala que é pior que o verme no excremento, por quê? Porque o verme no excremento, ele quer sair do excremento. Agora eu quero ficar no excremento. Eu quero ficar lá nadando no excremento, no excremento. Então quando ele fala isso, é muito forte, não é? Imagina, e ele é tão elevado, mas ele está falando isso, né? Então, e elas não estavam entendendo muito bem, né? Porque imagina, estavam lá querendo prestar reverências ao sado, jogar flores aos seus pés, e ele estava se colocando muito para baixo, assim, muito, incrementando muito o lado negativo dele, né? E ele está falando, por que vocês querem tocar nos meus pés? E, na verdade, Prabhupada Siddhanta, Gorakshara Das Maharaj, eles não gostavam dessa ideia de tocar nos pés. Eles não permitiam que ninguém tocasse nos pés deles. Era um ponto assim, muito, muito, muito forte, uma determinação muito forte entre eles, né? E se alguém tentasse, eles já ficavam bravos, uma coisa assim. E aí Gorakshara Das Maharaj está falando, né? Então, por que eles fazem isso? Estende as mãos para tocar na poeira do sado. Eles realmente consideram suficientemente qualificados. Imagina, porque você vai lá e você vai tocar na poeira, você vai tocar nos pés de um sado. O que significa isso? Não é uma coisa material, porque existe um costume na Índia. Você vai lá e toca, né, no pé do sado, verdade?
E você vê isso. Se você está lá como. Se você está como um sannyasi, né? Mesmo se você pega uma danda lá, e você está lá como um sannyasi na Índia, vai ficar um monte de gente querendo tocar no seu pé. E às vezes, de repente, mas é assim, a gente fala monte, mas é monte mesmo. Isso aconteceu. A gente foi lá, sei lá, num lugar lá, na Risco, não sei o quê. E de repente, um monte de indianas, assim, tinha um monte, assim, pra gente tinha um monte, né? Pra eles acho que não é tanto, né? Mas tinha uns 30, assim, sei lá, umas 30 mulheres, assim, querendo tocar no meu pé, assim, eu falei, caramba, minha mulher tentava, assim, e tentei fugir, assim, comecei a fugir, você sai correndo, eu falei, caramba. Uma vez também a gente tava com o Nityananda Prabhu, foi num festival, né? Era um programa lá na Bengala, né? Numa vila da Bengala. E aí a gente estava lá, né? E aí eu tava lá e a gente falou, né? Se montou um palco, a gente falou, né? E eles gostaram. E por que que eles gostam? Porque como, sei lá, é como um elefante branco. É uma coisa assim. Se você vê os elefantes, né? Você olha lá, que legal, bonitinho. Mas se você vê um elefante branco, destaca, né? Então, por exemplo, se você, como eu, né? Minha pele é branca, né? E não que eu pareça um elefante, mas no sentido que sou grande, né? Então é uma coisa que destaca. Então, quando eu estava lá, eu falava, não, Raghunath Das Goswami, que não sei o que, eu falava, uau, eles gostam, né? Eles gostam, porque eles têm a devoção no sangue. E aí, quando ele vê um ocidental, um pele branca, um cara lá grandão falando, para eles, assim, eles estão, Haribol, eles gostam disso, né? Porque é uma maneira, assim, é muito fácil, né? Você pregar, se você tem esse, né? Já tem muito mais fácil isso, né? Enfim. E a gente estava lá, a gente pregou, e aí, de repente, primeiro a gente tomou pra chá, bom, a gente pregou, e aí era hora de, sei lá, de... Hã? Estava esperando a prachada. Isso. A gente ia tomar a prachada antes, depois a gente estava esperando a prachada. A gente não sabia o que fazer. A gente deu uma volta lá, andou pra cá, tinha que a gente faz, tá? Falei, e eles chamaram a gente pra ficar dentro do quarto lá, né? Eu falei, não quero ficar dentro do quarto. A gente tá assim meio, né? Acanhado, né? Você tá em outro território, uma coisa assim, sei lá. E de repente, tipo assim, vamos ficar sentado aqui, né? Eu falei, vamos ficar aqui sentado aqui, pensei, vou sentar e deram uma cadeira, vamos ficar sentado aqui que sei lá, né? Sei lá, de repente tô cantando, de repente foi a pior coisa do mundo. Por quê? Começou um monte de fazer fila, um monte de gente. Assim, aí vinha um, queria tocar nos seus pés. Vinha outro, você vê que uma senhorinhas, ela devota assim a vida toda, né? Você olha assim, e vinha lá tocar nos seus pés. Aí eu falei, eu ficava assim, aí. E quando veio preciso, eu olhava assim, era um monte de gente, não podia nem sair, porque se você saísse, as outras iam ficar tristes, ou seja, uma coisa assim. E não parava. E fica, caramba, imagina, você tá lá e todo mundo querendo tocar no seu pé. Então, na verdade, isso é uma coisa cultural até. Não é uma coisa assim de. É cultural. Querem tocar nos seus pés. Tocar nos pés, né? E do Nityananda também, não era só porque era sannyasi, não. Assim, se aparece alguém lá de meio rosadinho, assim, já querem tocar no pé. E o que acontecia? A gente ficava, assim, constrangido, né? Mas é uma questão cultural, você tem que entender, isso é uma questão de cultura. Mas quando, por exemplo, quiseram tocar uma vez, né, Ciro Samaraj está dando uma aula e quiseram tocar nos pés dele, né, e ele não enxergava muito bem nesse momento, mas ele percebeu, né, estava dando aula e de repente alguém entra assim fazendo um barulho, uma coisa, tumulto, e ele viu que ele não viu, mas ele percebeu que ele tocar no pé dele, e falou assim, isso não é tocar nos pés de lótus de um Vaishnava. Isso, não é uma coisa física. Você tocar nos pés de lótus de um Vaishnava significa que você aceita a devoção de uma maneira super excelente, ou seja, você realmente entende que a devoção, você está se rendendo a um conceito superior de vida, uma coisa assim. Por isso que ele falava, e aqui ele está, Gorakshora Das Maharaj também está falando, ele fala, fale a verdade se for agradável, não diga a verdade se for desagradável. É mais ou menos isso. Porque, na realidade, se você disser a verdade, você vai espantar todo mundo.
Não é verdade? Se começar a falar só verdade aqui, só verdade, verdade, não fica ninguém. Então a gente tem que, né? Agora, se você fala. E se você não diz a verdade, né? Mas o que quer dizer? Se você não diz a verdade, mas você faz, né, um show assim, aí você consegue agradar. Por isso, por exemplo, Propala Bhaktisiddhanta também, quando vieram, uns devotos vieram, né, falaram para ele assim: olha, a gente vai pregar. Eles vão pregar. Mas eles falavam assim: não, mas a gente vai preparar a aula antes. Eles tinham essa ideia, né? Vamos preparar a aula antes. E a gente preparar a aula antes e vai ser muito melhor a pregação, não é verdade? Porque, por exemplo, se eu chego aqui, né, e preparo a aula, um dia antes eu preparo toda a aula, eu já sei o que eu vou falar, o verso que eu vou falar, a historinha que eu vou contar e como eu vou abordar vocês, vai ser muito mais interessante, né, por um lado, né? Você pensa assim, vai ser mais provável que você falou: não, 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 não. Simplesmente abra o coração e fale a verdade. É uma coisa assim. Então isso é muito mais autêntico do que você ficar aí como, né, querendo, né? Eu até me lembro a primeira vez que eu fui dar aula, mas a primeira vez, o devoto falou assim: não, você tem que dar uma aula, você tem que dar uma aula, já até dá uma aula. Eu falei assim: não, não posso. Não dá. Eu falei: não, não, não quero que tu não dá aula. Não, 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 tá tremendo mesmo. Eu falei: não, não vou dar aula, não quero. E ele falou assim: não, mas eu falei assim, mas semana que vem eu posso dar aula. Eu falei: semana que vem eu posso dar aula. Eu me preparo e vou dar aula. Ele falou: então tá. Aí eu fiquei uma semana me preparando, peguei lá os livros, olhava desse jeito, eu olhava, e aí tá, vou dar aula. Quando eu fui dar aula, nossa, foi horrível. Horrível, 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 que tentar falar e tentava lembrar da coisa, e me embolei, o pessoal olhava, aquela coisa assim, eu não queria que terminasse logo aquela coisa, assim, não, saía assim, nossa, não sabia onde enfiar a cabeça. Até que aí um dia lá, era meu aniversário, eu lembro, era meu aniversário, ele falou assim: dá aula hoje, dá aula, é seu aniversário, dá aula. Eu peguei e falei: tá, eu tava naquele clima de festa, fui dar aula, foi super legal. Mas comecei a dar aula, falei, fluido, todo mundo gostou. Nossa, você sabe dar aula? Eu falei: que legal, você dá aula. Então, assim, o problema oxidante que ele falava é o seguinte: não tem que ficar preparando aula, a gente não tem que ficar. Não, tem que abrir o coração e falar essa ideia, não é verdade? Mas, claro, a verdade ela nunca é muito popular, né? Nunca é muito popular. Por isso, às vezes, eu penso, eu deveria pregar e dar um anestesiante para vocês, assim, botar um remedinho, pra vocês ficarem meio grogues, assim. Aí eu podia falar a verdade, podia, né? Sei lá, uma coisa assim. Mas então ele falava, né? Que ele tá falando, né? Que para você realmente praticar o Krishna Bhajana, ou seja, para você praticar a Bhajana, você precisa ter o coração nisso. Se você não tem o coração nisso, vai ficar difícil. E ele falava: se você toca nos meus pés, você toca com força, não é assim. Então é que ele tá. Porque as mulheres queriam tocar nos pés dele. E ele falava assim: não, vocês não estão preparadas para isso. Porque ele vivia num plano de bhajana. Então imagina se você vai lá e bota a sua mãozona lá no pé de Prabhupada Bhaktisiddhanta, imagina. Ele é uma manjari. Nayana Manjari. Uma manjari. A coisa mais suave do mundo é uma manjari. Ele tem 12 anos, né? É isso? A idade para o Bhaktisiddhanta no mundo espiritual? Acho que são 12 anos. Acho. 12 anos, assim, eternamente, tá lá, junto com Radha, no grupo de Lalita, Shakti, é uma coisa assim. Imagina, e se você vai lá tocar, botar sua mãozona lá, peraí. Então você tem que ser suave, né? Ou seja, a sua mente, ele falava, a sua mente não pode estar conectada com palavras grosseiras para você tocar nos pés de um sadhu. A gente está dizendo isso. É uma coisa incrível, né? Então, na realidade, prestar reverência a um Vaishnava e, ao mesmo tempo, sei lá, agarrar o pescoço de outra pessoa só porque te disse uma coisa estranha, com a mesma mão que você toca no pé do Vaishnava, você quer agarrar, enforcar alguém lá porque está fazendo uma coisa estranha para você. Imagina. Então, isso que ele quer dizer. É o sentimento que você está colocando ali
Isso que é o importante, né? Então, então ele, como assim, ele desanimou um pouco essas moças assim de tocar. Imagina, depois de falar tanto assim, ela coisa é diferente, ou seja, não é simplesmente uma coisa, algo material, né? Não é com essa mentalidade material que você vai tocar numa parte tão suave, ou seja, nos pés de um Vaishnava, que é uma coisa tão suave, tão, né? Apesar que a gente pode até ver o Vaishnava sendo forte, assim, né? Forte como um trovão, como ele está dizendo aí. Como um raio, um trovão. É um raio, né? O trovão só faz barulho, né? O raio, mas assusta. O trovão assusta. O raio mata. É uma coisa assim. Então você tem que ter o seu coração bem suave, sem hipocrisia, sem. É isso que ele está dizendo, né? Se você. A ideia é essa. Você toca o pé de uma pessoa. Aí, e você está passando o seu karma para ela, né? Uma coisa assim, né? Assim, pessoal. Uma ideia assim, né? Você toca no pé de uma pessoa, você passa o karma para ela. Não. Você né? tira o karma dele. Não, eu sei, mas, por exemplo, numa concepção assim, é o quê? Por que a gente quer tocar os pés de um. Numa concepção assim, mais karmática, se você toca no pé de uma pessoa, você está passando o seu karma para ela. Então você está como diminuindo o seu karma, entende? E ela tá recebendo o seu karma. Essa é uma concepção assim muito como materialista da coisa, assim, a gente vê isso, né? Então é a mesma coisa, por exemplo, quando você vai no rio sagrado, para quê? Para que você tire o seu karma, não é assim? Essa é a ideia, né? Você vai você entra no rio sagrado e o karma seu chega ali, o local sagrado ele fica carregado com o seu karma, por isso que as pessoas querem tomar banho nos locais sagrados. E os Vaishnavas, eles purificam os locais sagrados. Ou seja, quando o Vaishnava entra num rio, aquele local sagrado. Então o Vaishnava não está tirando o karma dele no rio, não é verdade? Ele tá pegando o karma do rio. Ele tá purificando o rio. Então quando a gente vê quando a gente vê um Vaishnava, você quer tocar nos pés dele, né? Você vai. O nosso entendimento é que você está querendo se conectar com um plano superior, ou seja, você está querendo uma submissão ao ponto que você chega e diz: olha, faça que seja feita a sua vontade, né? Agora, claro, como você fala. Nós não deveríamos deixar, né, as pessoas tocarem nos nossos pés, porque o nosso punha vai embora, não é isso? Tudo bem, mas um Vaishnava ele já não está mais nesse nível de punha, de atividades piedosas, ele não está mais, né, preocupado com isso. Porque mesmo o Raghunadas Goswami ele fala, né, que um Vaishnava ele não se preocupa mais com ações piedosas, púneas, nem com ações pecaminosas. Assim, ele já transcendeu, né, a esses dois aspectos, né? Então nesse sentido, ele não tem tanto problema assim, né? Ou seja, nós não deixamos que as pessoas toquem nos nossos pés, porque realmente nós não somos dignos disso. Assim, esse é o nosso pensamento. O que o próprio Bhaktivinoda está explicando é que as pessoas não tinham dignidade para tocar nos pés de um Vaishnava. Ou seja, porque elas não. Isso é uma coisa completamente diferente, ou seja, porque realmente eu nunca tinha escutado isso, nesse ponto de vista. Ou seja, porque você não tem dignidade para tocar nos seus pés de lótus, nos pés de lótus de um Vaishnava. Por quê? Porque com as suas mesmas mãos você está fazendo coisas completamente abomináveis. Então, você tem que transformar a sua mão para trocar. Imagina, você vê lá as chakras, elas estão, as mães, fazendo massagem, né,
nos pés de lótus de Radharani. Então, quem é digno de fazer massagem nos pés de lótus de Radharani? Né? Imagina, a gente nunca, a gente não... No máximo, se você conseguir aí entrar lá, catar uma florzinha e levar uma coisa assim, tá ótimo. Né? Mas você fazer a massagem dos pés de lótus de Radharani, né? Você, imagina que coisa mais, né? Então é mais ou menos isso, né, que a gente tem que entender. Essa hipocrisia tem a ver com o egoísmo e com a falta de fé? Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo a ver. Ou seja, se nós atuamos com hipocrisia, é porque nós não acreditamos em algo real para a nossa vida. Então, por isso, você acaba querendo enganar. Hipocrisia significa um engano. Ou seja, que você está tentando enganar o plano superior que está se abrindo para você. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é você falar uma coisa, né, e fazer outra. Isso é hipocrisia. Você fala que vai fazer algo, né, você pensa, mas você está pensando diferente. Então, na hipocrisia é uma coisa assim muito problemática, em todos os sentidos. E eu acho que está relacionado justamente isso, ao que você fala, a falta de fé. Porque você não acredita nisso, e como você não acredita, você quer passar uma imagem que a coisa é real. É como Jesus fala, como ele fala sepulcros caiados, né? Branqueado, como caiado aqui a gente fala caiado porque, né? Passa o cal, né? Sepulcros caiados, né? Que por dentro, né? São fétidos, né? E por fora parece bonitinho, na verdade. Ou seja, imagina um túmulo lá, uma coisa assim que está fedendo, uma coisa horrível, mas por fora é tão bonitinho. É mais ou menos isso, a hipocrisia é isso. E essa hipocrisia, a raiz aí, a gente pode entender que é a falta de fé, a falta de realmente não se entregar, não acreditar, não querer se transformar. Porque o processo da consciência de Krishna, ele é transformador. Ou seja, você vai se transformar. Em algum momento você vai deixar de ser você vai deixar de atuar no plano da hipocrisia. Mas isso é uma luta. Então, até nesse momento, a gente está sendo influenciado por tanta coisa estranha na nossa vida que a gente não deixa a hipocrisia de lado. E eu acho que é isso sim, a fé. A fé é uma coisa que realmente vai te ajudar a ser menos hipócrita, né? E se a gente não tem fé, se a gente não acredita nisso, então a gente acaba tentando enganar. Porque você acha que pode fazer as coisas escondido. Porque, por exemplo, o que você tem dentro aí, o que você está pensando, eu não sei. Ninguém sabe. Mas Krishna sabe. Esse é o ponto. E se Krishna sabe, você não pode... a gente tem que pensar assim, eu não posso ser hipócrita, por quê? Porque Krishna vai saber. Entende? Se eu sou hipócrita, Krishna vai saber. Então, para que então uma coisa, mas a gente não tem essa fé e a gente acaba achando que a gente acha que vai enganar, mas no final você não engana ninguém, entende? Porque você realmente não consegue enganar Krishna, que sabe tudo, que conhece seus pensamentos. Então, quando a gente atua no plano da fé, você atua no plano da sinceridade, no plano da transparência. Você é o que é. Ó, eu tô aqui, cheio de anarta, cheio de desejos, cheio de problemas. Não tô querendo mudar, tô querendo modificar, por isso que eu vim para cá. Uma coisa assim, que a gente... Então aí o guru, com um olhar bondoso, como a gente falou, ele fala, nossa, mais um problema, mas tudo bem, vem cá, eu vou te aceitar e vamos trabalhar junto, né? Mas só que você tem que dizer a verdade para mim. Mesmo que você não diga, você tem que atuar no plano da verdade. Então é isso que se espera do discípulo, que ele seja honesto. O discípulo é uma pessoa honesta. Por quê? Porque ele acredita. Então por isso é a fé.
Uma pessoa hipócrita, ela não tem fé mesmo, como você fala. É isso mesmo. Ou seja, se ela não tem fé, ela acaba atuando com hipocrisia. Ela pensar, tudo bem. A mente fica assim, não, tudo bem, eu posso, né? Posso. É como, por exemplo, você vai cantar japa. E ninguém vai contar as suas bolinhas que você vai passar, entende? E se você quiser passar um monte de bolinhas sem contar, e aí? Igual a gente uma vez conheceu uma moça que bom, acho que ela não era muito normal, mas ela escrevia o Mahamantra, ela cantava e escrevia o Mahamantra, né? Numa folha. Assim, num caderno, tinha um caderno, ela cantava Hare Krishna, ela cantava, e ela escrevia Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Eu falei, mas por que você está escrevendo? Ela falou, porque se eu perco uma palavrinha, né? Então eu tô escrevendo para ter certeza que eu não vou deixar de cantar um Hare Krishna. Coisa assim. Doido. É doido. Mas imagina, ela tá escrevendo. Escrevi. Eu falei, cara, não é assim, você tem que ouvir. Mas eu falei, não vou falar nada, vou falar o quê, né? Não vou me meter nisso aí, não. Mas então, o que acontece? Quando você realmente canta, né? Quando você pratica, quando você quer se render a um processo, você entende o quê? Que não que não tem jeito de se enganar. Isso é a fé. Então, se você tem essa fé, então você não vai ser hipócrita. Agora, quando você tem pouca fé, você acaba sendo hipócrita, porque você fala, não importa, e você faz de qualquer jeito. É como jogar a sujeira debaixo do tapete. Você pode fazer isso. Em vez de varrer, você joga lá, tampa, ninguém vê. Mas a sujeira tá ali, pô. Entende? Esse é o ponto. Então, uma hora a coisa vai aparecer. Uma hora a sujeira vai aparecer. Então a gente precisa encarar a coisa de frente, né? Como Krishna fez com Aristasura, né? Ele agarrou o chifre de Aristasura, né? Aristasura estava lá, a gente viu esses dias, né? A gente viu no Gopala Champa? Não foi. Bom, não sei, confundi. Tanta coisa. Mas assim, Aristasura ele chegou lá grandão, acho que foi na revisão, não sei. Ele chegou grandão lá, assim, disse que quando ele mexia o rabo dele assim, tocava as nuvens, ele mexia as nuvens, assim, imagina? A nuvem tá lá, ele era tão grande que fazia assim, a nuvem se fechar. E ele tava lá, era um touro que queria matar Krishna. Imagina? Ele foi lá, ele enviado por Kansa para matar Krishna, um touro gigante. E nesse momento, as golpes estavam de um lado. Onde a Aristasura apareceu, gente? Que local? Perto do Radhakunda. Ali era conhecido como Ari. Uma região que chamava Ari. Né? Ari. Por causa de plantar muito arroz, uma coisa assim, não me lembro muito bem. Então ele apareceu ali. E tava lá, a Aristasura lá, assim, né, como bufando, e as golpes, todo mundo morrendo de medo. Dizem que muitas moças abortaram só de escutar aquela coisa do medo dele, né? De medo. Né? E Krishna tava lá, assim, brincando, tá sentindo medo. E quando a Aristasura, ele foi para pegar Krishna, né? Então Krishna agarrou no chifre dele, né? E começou a mexer nele, né? Até que Krishna mata ele. Não sei, mata ele. E aí, o que acontece? Aí Krishna volta lá para conversar com as golpes, né? Porque ele ficou assim muito orgulhoso. Falou assim, agora eu matei, né? Imagina. Aí chegou lá as golpes, não chega aqui não. Você está contaminado, você matou um touro. A gente não quer mais conversar com você. Sai fora, cara. Você matou um touro, imagina. Coisa mais contaminante que isso. A gente não quer falar com você. E as golpes falaram assim. Aí o Krishna falou: não, mas o que eu faço? Ela falou assim: para você conversar com a gente, você tem que tomar banho em todos os rios sagrados. Aí o Krishna falou: não, mas como é isso? Se eu for tomar banho nos rios sagrados, vai demorar muito tempo. Imagina, eu vou lá no Ganges, vou lá no Sarasvati, vou no. Não tem jeito. Eu vou ficar sem ficar, não vou ficar com vocês mais. Aí Krishna ficou em plano. Eu falei, o que eu faço? Aí Krishna pensou, não, então tá. Então se eu trago os rios sagrados para cá, aí vocês aceitam? Se eu tomo um banho nos rios sagrados? Ele falou, tá.
Aí ela falou assim, aí sim, sim. Aí Krishna foi lá com o calcanhar, né? Começou a cavar assim no chão. Fez um buraquinho assim. E aí ele, Gange, Cha, Jamuna, Cha, Godavari, blá, blá. Os rios sagrados apareceram ali e aí virou o Chamakunda. Chamakunda, não é isso? Aí a Irada falou assim, nossa, a gente também quer ter um. A gente quer ter nosso lago. A gente quer ter nosso lago, né? Aí foram lá, ela foi lá com a tornozeleira dessa, sei lá, fez o Radakunda. Imagina? E isso é o quê? Isso é realmente. Isso é vida espiritual. A gente não pode. A gente tem que pensar o quê? Se a gente atua com hipocrisia, a gente nunca vai experimentar isso. Entende? Assim, você nunca vai estar praticando bhajana, entrando nesses passatempos. Você vai estar cantando e querendo coisas, preocupado com isso, preocupado com aquilo, que te disseram isso. Por quê? Você não tá, a gente não está atuando. Enquanto a gente não atua, enquanto a gente não atuar no plano da fé, a gente vai estar sempre atuando com hipocrisia. Então eu concordo com você. A hipocrisia ela é gerada por essa falta de fé mesmo. O egoísmo vem aí, porque você só pensa em você, você não pensa. Porque o Bhakti é o oposto do egoísmo. Né? O Bhakti é esse sentimento de vamos fazer para todos. Por exemplo, a gente vai no Mangalarti, assim, cara, a gente vai se beneficiar, mas todo mundo vai se beneficiar com a nossa presença, no sentido, vai animar a coisa, e a gente vai. Eu vou dar aula aqui porque eu quero transmitir alguma coisa que eu vou ler, alguma coisa que eu sei que é importante, vou falar alguma coisa que eu escutei, vou compartilhar, né? Então o Bhakti é compartilhar. Você tem que compartilhar. O egoísmo você não quer fazer nada. Como o Guiana é muito egoísta. Ele vai para lá, não vai conversar com ninguém, não vai falar com ninguém, não vai ver ninguém, vai ficar lá só. Entende? Isso é um pensamento Guiane, né? E o Bhakti é totalmente diferente. Tá certo. Da hipocrisia pode vir o egoísmo também. Falta de fé, hipocrisia, egoísmo, tá tudo junto. É o mesmo pacote.